Gálatas 2:20, o tema da nossa mensagem: discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Eu vou ler o texto que diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, nesse texto o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, nos dá uma exata definição do que significa ser um discípulo de Cristo, um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. É importante, irmãos, que saibamos isso, que tenhamos bem definido o significado de discípulo, porque todos nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo. E não só a sermos, mas também a fazermos discípulos para Cristo. Na grande comissão, isso foi ordenado pelo Senhor Jesus: ide, fazei discípulos. Este é o chamamento que temos da parte de Cristo. O nosso Senhor ordenou-nos a fazer discípulos e não simplesmente membros da igreja ou meros seguidores de religião. Porque eu não tenho dúvida, irmãos, que dentro de uma igreja nós temos esses dois grupos: aqueles que realmente são discípulos de Cristo, mas também temos aqueles que são meros membros da igreja, meros seguidores de uma religião. Mas o que significa exatamente ser um discípulo de Cristo? Podes tu dizer que és um discípulo de Cristo? De acordo com a definição de Paulo, de forma resumida, discípulo de Cristo é alguém que vive a vida de Cristo. É dessa forma que Paulo define um cristão. Ao falar da sua própria experiência como cristão, como discípulo, Paulo diz o seguinte: o Paulo de antes morreu, agora é Cristo que vive em mim. Eu já fui crucificado com Cristo, eu estou crucificado com Cristo, estou morto. Cristo vive em mim. Essa mesma definição de discípulo foi feita pelo próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 16:24, como alguém que morre para si mesmo. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, tomar a cruz era símbolo de morte. Quando uma pessoa percorria as ruas de Jerusalém a carregar uma cruz, todos sabiam que aquela pessoa estava a ir em direção à morte, porque o condenado carregava a sua própria cruz. Então, carregar a cruz significa morrer, e nesse caso, morrer para a si mesmo, porque Jesus disse: negue a si mesmo, e permitir que Jesus viva em seu lugar. Não só morrer para si mesmo, mas permitir que agora a vida que está em mim seja a vida de Jesus, que Jesus viva em meu lugar. Foi exatamente por compreender assim que Paulo afirmava: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, se verdadeiramente
somos um discípulo, ou se somos discípulos, devemos ter a mesma disposição e autoridade para poder dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tem sido essa a tua realidade? Podes verdadeiramente dizer: olha para mim, Cristo vive em mim. Ou a vida que agora vivo é a vida de Cristo. Não sou eu mais quem vive, não é o Ricardo que está aqui, não são meus pensamentos, não são minhas palavras, não são as minhas ações, é Cristo. É Cristo. Quando realmente Cristo vive em mim, ou quando realmente Cristo vive em nós, não é quando simplesmente colocamos uma Bíblia debaixo do braço e vamos para a igreja. Cristo vive em mim, ou em nós, quando o centro da nossa vida é Cristo e não nós mesmos. Ele ocupa o lugar central da nossa vida. Quando damos a Ele o primeiro lugar, e viver para Ele é o que mais nos importa. Lá em 2 Coríntios 5,15, Paulo diz assim: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, Cristo vive em ti quando não vives mais para ti mesmo, mas quando vives para Cristo. Porque foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele deu a ti uma nova vida. Cristo vive naquele que faz da palavra de Deus o seu alimento diário, como o próprio Cristo fazia. Isso fica bem claro na resposta que deu a Satanás quando foi tentado no deserto, lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus era o seu alimento diário. Cristo vive naquele que, por amor, obedece às palavras de Jesus. Não apenas lê, não apenas ouve, mas coloca em prática, mesmo aquelas mais incômodas. Lá em João 14:23, ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Cristo vive naquele que guarda a sua palavra. Cristo vive naquele que é seu escravo, e não escravo do pecado. A palavra grega, quando Paulo diz ali, Paulo, servo do Senhor Jesus, a palavra grega ali é Paulo, escravo do Senhor Jesus. Não escravo do pecado, escravo de Jesus. O fato é que ou o pecado nos domina, ou Jesus nos controla. Não há um meio termo. Ou o pecado nos domina, ou Jesus nos controla. Ou somos escravos de nós mesmos, da nossa vontade, das nossas paixões, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, ou escravos de Jesus. E a pergunta é: a quem temos escolhido? Cristo vive naquele que tem comunhão com Ele. E a comunhão com Jesus começa com o conhecimento da sua palavra, com a audição da sua palavra e com a obediência à sua palavra. Isso é ter comunhão com Jesus. Ouvir, conhecer e obedecer. Esta é a batalha do discípulo. Queremos ouvir a Jesus, mas o nosso eu quer ouvir a nós mesmos. Queremos ouvir a voz de Jesus,
Mas muitas vezes o nosso eu grita mais alto. Temos a tendência de pôr os nossos ouvidos no nosso próprio coração. Mas sabemos que precisamos pôr os nossos ouvidos no coração de Jesus. Recentemente conversei com uma pessoa que está a tomar uma atitude muito errada. Então disse-lhe claramente que o que estava a fazer era pecado. Isso é pecado. O nosso problema, irmãos, é que às vezes não tratamos pecado como pecado. Ah, é um erro, é um equívoco, é uma má escolha. Não, o nome disso é pecado. Mas essa pessoa preferiu ouvir a voz do seu coração, a julgar que a decisão que havia tomado lhe faria feliz, e não vai fazer. Não é assim. É o pulsar do coração de Cristo que realmente nos faz felizes. Há uma canção até bonita, brasileira, até gostava dela, mas agora já não gosto mais não, porque diz assim: é melhor ouvir a voz do coração. Coração enganoso. Não ouça a voz do coração, tens que ouvir o coração de Cristo. Muitos não conseguem entender isso e procuram ser felizes, a viverem da sua maneira, a satisfazerem seus instintos pecaminosos. Observe o que Paulo diz lá em Romanos 8, 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Não vai dar certo. Viver de acordo com a carne não dá certo. O resultado é morte. Morte dos sonhos, morte do futuro, morte de muitas coisas, não só a morte física. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ah, quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. O que Paulo está a dizer aqui, irmãos, é que os verdadeiros filhos de Deus não vivem segundo a vontade da carne ou segundo a sua própria vontade, mas se deixam guiar pelo Espírito de Deus. Cristo vive em ti se a tua fé é nele e para ele, não em ti mesmo, nos seus méritos ou não em alguma pessoa. Por isso Paulo dizia: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. A minha fé está nele, a minha dependência está nele, é nele que tudo posso. Cristo vive em ti se és cristão em tempo integral, não em tempo parcial, quando estás na igreja ou na presença de outros crentes. Não, quando és cristão em tempo integral, 24 horas do dia, até quando está a dormir, és cristão. Cristo vive em ti se aceitas com a mente e com o coração que ele morreu em teu lugar, embora tu merecesses morrer, e só não morreste por causa do seu magnífico amor que te substituiu na cruz. Cristo vive em ti se mataste tua autossuficiência, se mataste o teu orgulho, a tua soberba. Cristo vive em ti se morreste com ele na cruz, se tiveste o teu orgulho quebrado, o teu coração de pedra trocado por um novo coração, e se tua vida agora é conduzida por Jesus Cristo, a ele vive em ti. Cristo vive em ti se podes olhar-te no espelho e sinceramente dizer: Cristo vive em mim, sem ficar vermelho,
se conversas com uma pessoa e tens a coragem, a ousadia de dizer: olha para mim, Cristo vive em mim. Era o que Paulo fazia. Olha para mim, Cristo vive em mim. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode fazer isso? Ah, pastor, isso é muito difícil. Como conseguir isso? Como chegar no ponto alcançado pelo apóstolo Paulo de poder dizer: Cristo vive em mim? Eu penso, irmãos, que a resposta nos é dada pelo próprio apóstolo. Ele diz: esse viver, essa minha vida, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé no Filho de Deus, primeiramente significa crer na sua obra redentora, que lá na cruz ele morreu para pagar todos os meus pecados. Eu fui justificado por seu sacrifício mediante a fé. Eu fui declarado justo. Então, viver pela fé, primeiramente, é isso. É convicção de que eu já fui justificado. É fé na sua obra redentora. Mas também significa crer no poder que nos concedeu para vivermos uma vida santa, que é a vida do próprio Cristo. Porque salvação, irmãos, não é somente ser salvos da condenação eterna. Salvação também é ser salvo do poder do pecado. É ser transformado numa nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então significa crer no poder de Jesus, viver pela fé. Crer no poder que Ele concedeu a mim, que está em mim. Sozinho não consigo, mas o Espírito Santo que habita em nós nos fez nascer de novo e nos dá poder para que possamos viver a vida de Cristo. Meu irmão, o Espírito Santo te dá poder para viveres como Cristo. O Espírito Santo está em nós, no meio de nós, dentro de nós, exatamente para que possamos dizer: Cristo vive em mim. Com as minhas forças não posso, mas com o poder do Espírito que habita em mim é perfeitamente possível. Então, o que eu preciso fazer é, se quero realmente que esse poder atue na minha vida e me capacite a ser como Cristo, eu preciso entregar-me totalmente ao controle do Espírito Santo. Se não te entregas totalmente, não adianta. E como é que eu entrego-me totalmente? Mediante a obediência absoluta ao Espírito. Irmãos, já há muito tempo eu aprendi que o Espírito Santo nos fala principalmente através da palavra. Da palavra lida, ouvida, pregada. Mas também o Espírito Santo nos fala através de uma coisa que Deus colocou aqui dentro de nós, chamada consciência. De vez em quando Ele fala. A gente pode não ouvir, pode não dar crédito, mas é Ele que está a falar. Ah, fizeste alguma coisa errada, vem aquela vozinha, né? Joga para lá, né? É o Espírito Santo. Ele me fala constantemente. A minha tristeza é que nem sempre eu obedeço. Às vezes eu prefiro ignorar. É impressão minha. Foi a voz do Joaquim que eu ouvi, não foi o Espírito Santo. Não, irmãos. É o Espírito Santo. Ele pode até falar através do Joaquim, mas é o Espírito Santo. Ele fala.
o Espírito Santo que habita em nós fala. Mas o problema, irmãos, é que o pecado também habita em nós. Então o nosso coração é o palco de uma batalha espiritual. Espírito Santo, pecado. Espírito Santo, carne. E nossa tarefa é escolher o lado nesta luta. De que lado vamos ficar? Se escolhemos o Espírito Santo, ele triunfará. Se escolhemos o pecado nos vencerá. Essa é a questão. Se escolhemos o Espírito Santo, alegramos o Espírito Santo. Se escolhemos o pecado, entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Por isso Paulo adverte em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele fica triste conosco. Irmãos, não existe meio termo. Ou alegramos ou entristecemos o Espírito Santo. E se entristecemos, jamais poderemos dizer Cristo vive em mim, porque a vida de Cristo dava prazer ao Espírito Santo. Se a tua vida entristece o Espírito Santo, se a tua vida não dá prazer ao Espírito Santo, jamais pode dizer Cristo vive em mim, porque Cristo dava prazer. Várias vezes os discípulos de Jesus ouviram uma voz do céu a dizer sobre Jesus: este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Mas onde encontrar motivação para viver a vida de Cristo e dar prazer ao Espírito Santo? Onde encontrar essa motivação? Irmãos, precisamos ter a motivação correta para conseguir. Porque se não tivermos a motivação correta, não conseguimos. Não deve ser medo ou castigo, nem o interesse nas bênçãos. São os dois extremos, né? Medo ou castigo, interesse nas bênçãos. O que motivava Paulo? O apóstolo revela a sua motivação no final do versículo, quando ele diz: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A motivação de Paulo era a certeza que tinha do grande amor de Jesus por ele, amor demonstrado no sacrifício da cruz. Me amou e se entregou por mim. Paulo tinha uma relação pessoal com o amor de Cristo. Me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pode dizer o mesmo? Cristo me amou e se entregou por mim. É um relacionamento pessoal. Se entregou por mim. Na carta aos Coríntios, Paulo afirma que o amor de Cristo nos constrange. O que significa isso? Governa, impulsiona, orienta, nos empurra a viver para Cristo. Se o avassalador amor de Cristo demonstrado na cruz não é suficiente para motivar-te a viver para Cristo e como Cristo, se o teu coração não se sensibiliza por esse amor, é porque ainda tens um coração de pedra que precisa ser arrancado para ganhares um novo coração, um coração sensível. Irmãos, eu vou terminar essa mensagem com um texto de Paulo que é perfeitamente sinônimo de Gálatas 2:20. Esse texto está em 2 Coríntios 2, 14 e 15. Paulo diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar
a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O que Paulo está a dizer aqui, irmãos, é que em nós há um perfume, uma fragrância. A marca desse perfume é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Primeiramente, Paulo diz que Deus sempre nos conduz à vitória, por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, é Deus quem nos conduz no caminho da santidade. É o Espírito Santo que habita em nós, que vence a batalha espiritual. A carne não vence a carne. A carne perde para a carne sempre. Por isso que Paulo diz, se vivermos segundo a carne, morreremos, porque a carne sempre perde. Agora, o perfume que sai de nós não foi produzido por nós, foi produzido pelo Espírito Santo, e é o perfume de Cristo. Em outras palavras, o mundo deve sentir o suave aroma de Cristo que vive em nós. Deve chegar perto de nós, tem cheiro de Jesus Cristo. Ai, que cheiro bom, que fragrância suave, esse cheiro é Jesus. Ou como diz Paulo em Gálatas 5:22, fruto do Espírito, que são as virtudes de Cristo, que devem ser produzidas em nossa vida: amor, paz, mansidão, bondade, benignidade, misericórdia, fidelidade, domínio próprio. Então voltemos ao texto áureo de Paulo aos Gálatas, 2:20, é o texto áureo de Gálatas. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se fostes crucificado com Cristo, morreste para ti mesmo. Se morreste, não vives mais. Não vives mais. Te belisca. Não, pastor, eu estou vivo, ai. Percebe que está vivo? Sim, tu vives. Mas na verdade não és tu quem vive, é Cristo quem vive em ti. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Essa vida que vives se desenvolve no corpo, isto é, na tua vida cotidiana, na tua história. Mas só vives esta história pela fé que tens em Jesus Cristo como Filho de Deus, como teu Salvador, como teu Senhor. Portanto, é crucificado com Cristo aquele que morreu para si mesmo, para que Cristo viva na sua vida. Crucificado com Cristo é aquele que morreu para si mesmo, para que Cristo viva na sua vida. É crucificado com Cristo aquele que sabe que é amado por Jesus e recebe este amor, a saber que vive por causa desse amor. É crucificado com Cristo aquele que deixou na cruz o seu eu, feito de desejos, de vontades. É crucificado com Cristo aquele que deixou sua vida na cruz para viver a vida de Jesus, possível de ser vivida por causa da habitação do Espírito Santo em nós. É crucificado com Cristo aquele que recusa o domínio do pecado sobre a sua vida. É crucificado com Cristo aquele que tem alegria em ser habitado pelo Espírito Santo. É crucificado com Cristo aquele que, a saber que no seu coração se trava uma batalha espiritual entre o Espírito Santo e o pecado, escolheu o lado do Espírito Santo. É crucificado com Cristo aquele que fica constrangido quando peca. É crucificado com Cristo aquele que tem prazer
em dar prazer ao Espírito Santo. É crucificado com Cristo aquele que não olha para os pecados dos outros, mas para os seus. É crucificado com Cristo aquele que se deixa conduzir pelas mãos de Jesus para a vitória da santidade. É crucificado com Cristo aquele que com autoridade e sinceridade pode dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo é permitir que a vida de Cristo seja vivida na nossa vida. É poder dizer: já não sou eu, mas é Cristo que está a viver em mim, no meu corpo. Queridos irmãos, eu desejo que esta igreja é o mesmo que ansiosamente desejo para mim, que cada um de nós possa ter a mesma autoridade para dizer como Paulo: Cristo vive em mim. Poder dizer com autoridade: olhem para mim. Essa vida que agora vivo na carne, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vontade, o que sinto, o que sou, o que faço, o que falo, já não sou eu, mas é o Cristo que vive em mim. Esse é o grande desejo do meu coração. E termino com a mesma expressão de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, é assim que deve ser. Cristo ser formado em nós. Temos a autoridade de poder dizer: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Amém? Vamos ficar de pé.